sabe? Porque é o que Jó vai falar. Antes, com o ouvir dos meus ouvidos, eu te ouvia. Só que agora eu te conheço, porque eu te contemplo com os meus olhos. Nós também hoje, ao invés de nós irmos ao corredor pedir por perdão, clamar por misericórdia, a gente tem essa tendência de esconder ou não se achar digno de ir ao Senhor, que a partir do momento que Jesus morreu, cara, não existe pecado maior que o amor de Deus. Mas existe um lugar em Deus, que essas coisas não importam. E assim, como a gente já comentou, Ele é nosso Pai. Então Ele sabe exatamente o que a gente precisa e Ele sabe exatamente mostrar pra gente o que a gente precisa. E aí galera, aí pessoal que tá assistindo a gente, tudo bem? Cara, olha quem tá de volta. Voltamos, amigo, estamos de volta. Eu vou começar... Não, por favor, comece dessa vez. E aí pessoal, mais uma vez aí, o Nani com Almeida. vocês. Começamos, Cris Almeida. Lucas Matias. É isso aí. E hoje, cara, eu sempre tenho que falar isso, nós temos uma convidada especial, e essa é especial mesmo. Amigo, faça as honrarias, por favor. Bom, estamos com vocês aqui, a Nathalie. Eu chamo Olá. de Natalinha. Ela foi uma das líderes também do Action, que era o movimento que a gente fazia de onde na escola. É verdade, hoje a gente invadiu aqui o terraço da casa dela pra gravar, já que, né? Ela é a mãezona, vamos invadir a casa. Pra gente, fez bolo, fez uma parte de coisa. Esse é o padrão que eu quero. Tá vendo? Você, próximo convidado, por favor, Por favor. Aprenda com a mãezona. Exato. Mas, cara, brincadeira essa parte. Tô muito feliz, muito obrigado a todo mundo que assistiu o último vídeo, toda a repercussão, os comentários, os likes. Gente, a gente gostou demais da interação de vocês, então muitíssimo obrigado. Sabe? Galera, o tema de hoje é um tema muito especial, porque tanto eu, a Nathalie e o Cris, nós temos em comum essa palavra. Todo mundo que tá assistindo a gente tem em comum essa palavra. Amigo, sobre o que a gente vai falar hoje? Bom, a gente vai falar sobre relacionamento, intimidade, a preciosidade da oração e como se relacionar com Deus que quer se relacionar conosco. Êxodo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face como quem falava com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Versículo 15. Então Moisés lhe declarou: se não for conosco, não nos envie daqui. O povo tinha pecado contra Deus, o povo tinha feito um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava ali conversando com o Senhor, se relacionando com Deus, Deus mostrando os seus desígnios, mostrando as suas leis, mostrando o direcionamento, o povo estava adorando o bezerro de ouro. E Deus fica muito furioso, ele se entristece com isso, nós podemos ver aqui Deus se entristecendo com tudo isso que aconteceu. E Deus, ele faz o seguinte, ele fala assim, eu não vou mais com este povo, eu não vou mais com vocês. Eu vou enviar o meu anjo, e meu anjo vai entregar aquilo que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó. Diante de vocês cairão todos os inimigos e vocês alcançarão a terra prometida. E Moisés, a gente vê Moisés ele falando, não quero. Não, se o Senhor não for conosco, eu não aceito. A gente pensar, cara, por que Moisés ele não aceita? Por que Moisés ele fala não? É a terra prometida. É aquilo que o povo passou anos querendo, anos almejando. Eles estavam vindo de um contexto de escravidão. O que fez ele não aceitar? Quanto de nós não estaríamos dispostos a aceitar isso? Quantos de nós não... Na hora, cara. Amém, glória a Deus. Já pensou? Eu vou conquistar minha faculdade. Há anos que eu estou querendo passar nesse concurso, há anos que eu estou querendo fazer uma faculdade, há anos que eu estou querendo esse emprego, essa porta, e Deus está falando que vai abrir. Ele não vai comigo, mas ele vai estar ali, ele vai estar de alguma forma. É ele que vai abrir, É ele cara. que vai abrir, ele não vai estar comigo. Então, glória a Deus, aleluia, eu aceito isso daí. Mas Moisés disse não. Eu fiquei pensando, o que incentivou Moisés a falar não? Por que ele disse não? Por que ele não aceitou? E se a gente olhar os versículos que eu li anterior, o que Moisés fazia? Ele ia para a tenda fora do acampamento e se relacionava com Deus. E ali Deus se revelava a ele como amigo. A resposta para essa questão, por que Moisés ele não aceitou, é que quando você se relaciona com o Deus da tenda, quando você está na tenda se relacionando com Deus, você tem uma revelação deste Deus, que ele é assim poderoso, que ele é assim grandioso, que ele é assim onipotente, onipresente, onisciente, mas você tem uma revelação mais íntima, uma revelação de pai, uma revelação de amigo. E quem conhece o Deus que é amigo, você dá muito mais importância ao abençoador do que às bênçãos.
você dá muito mais importância à presença dele do que aquilo que ele tem Yes. para oferecer. Então, quando Moisés ele ouve, ó, eu vou te entregar aquilo que vocês almejam, mas eu não vou com vocês. Ele diz, não, mais importante para mim é a sua presença. Mais importante para mim é me relacionar com o Deus que é meu amigo. E eu achei muito lindo essa revelação, porque é aquilo que falta para a nossa geração, Sim, é aquilo total. que falta para a nossa juventude, é aquilo que falta para nós, porque às vezes nós damos mais prioridade aos nossos sonhos, aos nossos objetivos, e sim, Deus ele quer te abençoar, ele quer te entregar, ele quer abrir o caminho, só que a questão aqui não é aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos, mas o que é mais importante? O que mais importa? Porque quando eu me relaciono com um Deus que se revela como amigo, a presença deste Deus é tão preciosa que eu não coloco nada acima disso. A gente tem que entender que, cara, ser amigo de Deus está intrínseco a ter um relacionamento com Ele. Eu estive estudando muito sobre a história bíblica e durante toda a narrativa bíblica a gente encontra um Deus querendo se relacionar com a sua criatura. Vamos pegar em Gênesis. A palavra de Deus fala que Deus, o próprio Deus, caminhava com Adão ali no Éden. Então imagina, lá no início, o próprio Deus se relacionava com o homem. Depois do pecado, Deus encontrou outra maneira de se relacionar com Adão, que foi através dos sacrifícios. Depois vem Jesus. Jesus é o próprio Deus, homem encarnado, tentando também se relacionar com o homem. Aí o Espírito Santo, hoje em dia, é a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Então, durante toda a narrativa bíblica, é a busca de um pai querendo se relacionar com o seu filho, com o seu amigo. Isso mostra, cara, a importância que a Bíblia, a importância que Deus dá para o relacionamento. O real problema é quando nós, como seres humanos, colocamos barreiras para esse relacionamento. Na época do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, seria a barreira social, a barreira religiosa, onde os mais pobres, os mais marginalizados não poderiam fazer o sacrifício, e aquilo era uma barreira para a adoração ao Senhor. Hoje em dia, talvez o pecado e considerar o pecado maior que o sacrifício de Jesus seja a nossa barreira. O real problema nessa equação de criatura, criador igual a relacionamento é quando nós, como parte dessa equação, colocamos barreiras para essa relação entre nós e Deus. E eu acredito muito que, assim, trazendo até para uma coisa um pouco mais pessoal, que uma das minhas maiores dificuldades era realmente colocar essas barreiras. Então, Yes. A gente acaba se perdendo muito porque a gente não se sente digno, a gente acha que a gente não é bom o suficiente. E uma das coisas que eu mais queria fazer, não, eu vou ser uma pessoa melhor, vou me tornar mais legal, vou ser mais crente, aí sim eu vou me sentir digna de me relacionar com Deus. E uma das coisas que Deus vem falando comigo, porque ainda é uma coisa que, né, a gente vai, né, se situando e entendendo, é que o sacrifício de Jesus é suficiente e ele realmente, e uma das coisas que eu penso uma das coisas que ele me disse, na verdade, é que ele não levou só os meus pecados quando ele morreu, mas ele também levou toda a minha carga. Então, o que é essa carga? São os meus medos, são as minhas inseguranças, são as coisas que realmente me travam, tudo que a gente imaginar. Então, não é só o pecado que pode nos afastar de Deus, mas entender que Deus também levou esses meus medos, esse meu senso, essa visão que eu tenho de mim mesma, que me limita a chegar até a Ele, tudo mudou demais, porque não faz mais parte da minha vida, eu posso me relacionar. A partir do momento que Jesus ressuscitou, o véu foi rasgado e eu posso me chegar até Deus. Então, é Deus que pode fazer todas as coisas, mas Ele sempre encontra uma forma de falar conosco, que somos filhos, de uma forma que a gente consiga se relacionar com Ele também. Isso é crônico da humanidade, eu creio. Depois que a gente peca, ao invés de irmos até Deus pedir pelo perdão, a gente tem um costume de se esconder. Sim. Ou achar que a gente... de fugir. Isso começou desde Adão, depois que pecou, ele se escondeu no jardim. Enfim, nós também hoje, ao invés de nós irmos ao Criador pedir por perdão, clamar por misericórdia, a gente tem essa tendência de esconder ou não se achar digno de ir ao Senhor. O nosso próprio pecado fica cochichando no nosso ouvido. Sim. Ah, você fez isso e você vai para a igreja? Ah, você fez isso e você vai orar ao Senhor? Toma vergonha nessa cara, tipo de coisa. Mas, cara, a Nathalie deu o bizu certinho aqui. A partir do momento que Jesus morreu, cara, não existe pecado maior que o amor de Deus. Não existe nada que nos separe de ter um relacionamento com Ele. É o Espírito Santo que faz isso pra gente. O que eu acho interessante sobre isso que a Nathalie falou, do medo, e são os obstáculos que nós, principalmente jovens, nós colocamos, né, para estar próximo de Deus, para se relacionar com Ele. Nós colocamos o nosso medo, nós colocamos os nossos pecados, os nossos erros, nós colocamos
a nossa intimidação, sabe? Nós colocamos tudo isso como um obstáculo para chegar próximo de Deus. Mas vamos falar um pouco sobre, principalmente, o medo. Se a gente volta para o mesmo contexto aqui de Moisés, a gente tem dois contextos de revelações. Quando Deus ele se manifesta no monte, ele vem com trovão, ele vem com raio, e aí ele se manifesta de maneira estrondosa, voz de muitas águas, e aquela revelação foi tão grandiosa, foi tão poderosa, que o povo de Israel falou assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, fala você com Deus. Fala você, porque a gente está com medo de morrer. Esse Deus é muito grandioso, ele é muito poderoso. Tem até um louvor, né? É tudo sobre você. Que nós não seja a geração que fuja dessa presença, mas que nós vá adiante deste monte e se relacione com este Deus. Mas o que eu acho engraçado, o que eu acho interessante é essa questão. Eles estavam com medo da revelação que Deus se manifestou. Agora, por que Moisés ele não teve o mesmo medo? Por que Moisés ele não teve a mesma intimidação? Porque lembra, para Moisés, ele via Deus como amigo. Por quê? Porque Moisés se relacionava com Deus na tenda. Moisés ia para a tenda, ele ia para o lugar secreto, ele ia para o lugar de intimidade. Então a questão aqui, os seus medos caem por terra, os seus pecados caem por terra, a sua intimidação cai por terra quando você se relaciona com Ele. Por quê? Porque quanto mais eu me relaciono com Deus, mais vamos ter essa revelação da paternidade, nós vamos ter essa revelação da amizade. E quando nós vemos este Deus, que Ele é assim poderoso, que Ele é assim grandioso, mas que Ele é meu amigo, que Ele é meu pai, que Ele é meu íntimo, eu não tenho mais medo. Os meus pecados, eles não são maiores, os meus medos não são maiores, a minha intimidação não é maior, a minha pequenez não é maior. Minha pequenez não é maior, é tão contraditório, mas às vezes nós colocamos a nossa pequenez acima do nosso relacionamento com Deus. Mas quando nós nos relacionamos com esse Deus, nós conhecemos esse Deus no íntimo, a nossa revelação se torna diferente. E olha só, sobre a paternidade de Deus, que ele fala assim, o seu pai e sua mãe podem te deixar, mas eu não te desamparo. Uau. Olha a preciosidade dessa paternidade. E o que Deus ele quer é isso, é o relacionamento. E o Lucas ele citou uma parte muito interessante sobre Gênesis, porque se a gente parar para pensar, Adão foi expulso do Éden, né? Todo mundo fala, Adão foi expulso do Éden. O que era o Éden? O Éden era cheio de pedras preciosas, o Éden era cheio de árvores maravilhosas. No Éden você não trabalhava muito pesado. No Éden eu até imagino que a grama era melhor que o colchão da sua casa, né? Não tinha espinho, não tinha nada. O Éden era o paraíso, literalmente o paraíso. Só que, sabe qual que foi a maior dor de Adão? Não foi ter perdido o Éden. A maior dor de Adão é olhar agora para um certo horário que esse Deus descia para se relacionar com ele e saber que ele não desceria mais. A maior dor de Adão era olhar e saber assim, meu amigo não está mais comigo. Meu Deus não está mais aqui, eu não posso mais conversar com ele do meu lado. A maior dor de Adão foi isso, não foi ter perdido o Éden, não. Eu acho que o padrão de relacionamento de alguém que viveu nos tempos bíblicos, a gente consegue ver na vida de Paulo. Tem um texto bíblico muito conhecido de Paulo que ele fala que considerava tudo como esterco, a ponto de conhecer mais a Cristo. Por muito tempo eu li esse texto bíblico achando que ele pensava que a vida antes de Jesus, as coisas ruins que ele fazia, ele considerava como perca. Mas não. Na verdade, o que Paulo estava falando é que a vida religiosa de performance antes de conhecer a Jesus, ele considerou aquilo como nada. Se vivesse hoje, ele ia conhecer sobre tudo da Torá, tudo sobre o judaísmo, tudo relacionado à palavra de Deus do Antigo Testamento. Paulo sabia. Ele considerava essa inteligência dele, esse conhecimento humano da religião, como nada, perto do que era conhecer de verdade a Jesus. Essa declaração de Paulo, eu fico admirado porque eu fico muito querendo entender, sabe, por que ele falou aquilo. Quando eu leio um versículo, eu fico, por que ele disse isso? O que ele sentiu? Qual era a revelação que ele tinha de Deus? Qual era o relacionamento que ele tinha com Deus para dizer isso, para declarar isso, para agir assim? E quando Paulo fala, eu considero tudo, mas tudo como perca para ganhar Cristo, ele está dizendo assim, cara, eu tive uma revelação tão gloriosa, tão íntima, tão profunda com este Deus que agora é meu amigo, com este Deus que me perdoou, mesmo eu sendo o maior entre os pecadores, que era o que ele dizia,
eu conheci esse Deus que é tão precioso, que essa presença, eu sou tão apaixonado por essa presença, que todas as coisas agora não importam. Que as outras coisas se tornaram como nada diante dessa revelação. A chave para a gente entender é se relacionar com este Deus. E esse relacionamento, a Nathalie falou algo muito que... O relacionamento ele é contínuo. Eu entrei na tenda, eu entrei no meu lugar secreto, eu entrei no meu relacionamento secreto. Legal, glória a Deus. Só que não é só uma vez, é algo contínuo. Relacionamento é algo contínuo, não é? Então sempre quando a gente estiver com a visão turva, sempre quando a gente se vê dando mais valor às demais coisas e não a Deus, o segredo é, volta para a tenda, volta para o teu lugar secreto e permita esse relacionamento te mostrar o que mais importa. Eu falo isso como um jovem, eu estou fazendo 2 faculdades, eu estou trabalhando em uma empresa maravilhosa, então assim, eu tenho muitos sonhos. E diante desses sonhos eu penso assim, o que realmente mais importa? O que mais importa? Qual é o meu maior objetivo? É sim ter sucesso profissional? Sim, é sim me formar? Sim, é sim conseguir uma pós? Sim, nós todos nós queremos isso, precisamos, e é bom ter isso, tá? Nós desejamos que nós cristãos entre em todas as áreas da sociedade e traga o reino de Deus. Então, se forme sim para ser advogado, se forme sim para ser doutor, se forme sim para ser psicólogo, glória a Deus por isso. Só que a questão aqui, a chave é o que mais importa. E às vezes eu me paro assim, calma aí, vamos botar o pé no chão, a minha visão está ficando um pouco turva, vamos botar para a tenda, vamos sentir a presença, vamos me relacionar com Deus que é meu amigo e que é meu pai, para mim entender que o que mais importa acima de tudo é a presença dele. Eu gosto muito de pensar como a juventude pensa. Eu tento me colocar no lugar deles porque nós também somos parte de vocês. Eu quero até perguntar para a Nathalie para saber a sua opinião. A gente está falando muito sobre nos relacionarmos com Deus, mas como é que a gente faz isso, sabe? Tá, a gente fala, tem que se relacionar com Deus, tem que conhecer mais a Jesus, mas na sua visão, como é que a gente conhece mais a Jesus? Como é que nós nos relacionamos com Deus, assim, na prática? Porque a nossa juventude, ela gosta de coisas práticas. Como que na prática a gente consegue se relacionar com o Pai? Eu acredito que a gente não pode, obviamente, colocar esses impedimentos que a nossa mente vai criando e vai enganando a gente, mas também não, é meio estranho dizer isso, mas não ficar espiritualizando tudo. Eu estou lendo um livro que se chama A Liturgia do Ordinário, que vai falar sobre encontrar a Deus nos momentos ordinários do nosso dia. Então, lavando a louça, arrumando a sua cama. Isso é boa. Então, a gente precisa, claro, separar um momento para poder estar com o Senhor na presença dele. Mas, imagina, Cris, você com as suas 2 faculdades e tudo mais, você vai precisar achar outras formas. Exato. E o nosso Deus, ele é um Deus sutil também. Então, ele vai falar com você quando você estiver nos seus momentos ordinários. Então, não querer grandes manifestações. Eu lembro até que quando eu me batizei, eu tinha 13 anos. Aí eu me batizei e falei, cadê o pombo? Não veio nada. E aí eu fiquei super frustrada, tipo, nossa, eu não sou evangélica, eu não sou crente. E aí eu fiquei super frustrada, sabe? E eu entendi que não era só aquele momento. Todo dia eu vou adicionando um pouco mais de intimidade conforme eu vou entregando isso para Deus. Então, uma das formas que nos ajude a ter esse relacionamento com Deus é entender que todo momento e todo tempo é tempo de estar com Ele, Total. E falar com Ele. E aí, eu lembro de uma pregação, eu estava na minha igreja uma vez e eu ouvi falar que às vezes no Evangelho a gente tem que aprender a viver a rotina do dia a dia. Porque se nós vivermos só de revelação em revelação, de manifestação em manifestação, o dia que não aconteceu um sobrenatural louco no culto, a gente vai falar, tá faltando alguma coisa, cara. Quando Noé foi criar a arca, Deus ele não ia todos os dias para ficar falando, é isso aí mesmo. Exato. Vai vir a chuva. Ele falou uma vez e ele creu naquilo. Então, realmente, muitas vezes a gente vai precisar ter essa maturidade também. De entender que Deus ele não vai ficar reafirmando coisas o tempo todo, digamos. Mas que a gente vai precisar ter uma segurança e uma maturidade de entender que Ele é fiel para cumprir o que Ele diz. Cara, incrível, essa é a Nata. Imagina também ela, eu só tenho um amigo top. Esses caras top, mano. Isso aqui é o action, sabe? Galera era muito... Galera pregando na escola era top, gente. Legal. Isso que foi comentado é incrível, porque assim, referente a culto, o que é culto? O que é cultuar? O nosso culto tem que ser todos os dias. Se eu depender só da igreja para cultuar, se eu abrir a minha Bíblia só no culto,
se eu orar só no... Primeiro que se eu orar só no culto, eu não estou vivendo o relacionamento que é o que a gente está falando aqui hoje. Já começa por aí. Mas se eu depender só de um culto para lembrar que eu sou cristão, para falar de Deus, para adorar a Deus, eu não sou cristão, sou apenas um religioso. Sou tão religioso como qualquer outro. Agora, a diferença de filho é que filho se relaciona todos os dias. O meu culto começa quando eu acordo, quando eu durmo, quando eu vou pro meu trabalho, quando eu tô na minha faculdade. Às vezes eu tô na rua de fone e eu tô orando. Eu tô orando ali com Deus, eu tô conversando com meu pai, que ele tá do meu lado. Só que essa vivência nós só vamos ter quando nós se relacionarmos com Deus. Quarto secreto, lugar secreto, não é um lugar de poder extraordinário. Lugar não secreto, apenas, né? não apenas. Lugar secreto é o meu íntimo, é o meu momento de intimidade com Deus. O momento de intimidade com Deus pode ser dentro do ônibus, o momento de intimidade com Deus pode ser no meu quarto. Quando a Bíblia fala assim, mas tu quando orares entra no teu quarto, tá falando, mas tu quando orares, vá para um canto onde só está você. Vá para um canto, não somente físico, onde só vai estar você fisicamente, mas vai para um canto onde só tem eu e você, onde você coloca somente eu e você, onde os seus problemas ficam para trás, onde, sabe, as suas coisas ficam para trás e você só se relaciona comigo. É só eu e você ali. É só eu e você, isso é lugar secreto. Voltando para Moisés, essa tenda que ele fazia era fora do acampamento. Fora do acampamento, eu não tinha mais nada, era ali somente tá eu e você. E se a gente olhar o Antigo Testamento, era uma dificuldade para se relacionar com Deus, né? Era mais difícil. Muito. O tabernáculo, o lugar santíssimo, só o sumo sacerdote, que era ungido por Deus, e uma que série de regras, por né, ano cara? entrava. E como o Lucas falou, Jesus, cara, ele abriu esse caminho através da cruz. Esse caminho foi feito por sangue, e o sangue do Filho de Deus, para que hoje você pudesse dobrar o seu joelho no seu quarto, ou sentar no busão e fechar os olhos, ou de olhos abertos, mas orar e conversar com o Pai, e Ele se relacionar com você, e você se relacionar com Ele, e esse relacionamento te trazer a revelação de que Deus é Pai, de que Deus é amigo. Porque assim, eu sei que Deus é meu Pai. Por quê? Porque todo mundo fala que Deus é meu Pai. Não é o saber consciente, é o ver, é o entender, é o compreender, é aceitar, sabe? Porque é o que Jó vai falar. Antes, com o ouvir dos meus ouvidos, eu te ouvia. Só que agora eu te conheço. Porque eu te contemplo com os meus olhos. A experiência que ele teve fez ele ter uma revelação que realmente validava aquilo que ele ouvia falar de Deus. Então, o que nós estamos trazendo aqui é que o relacionamento com Deus traz uma revelação de realmente quem Deus é. E quando traz essa visão de quem Ele é, os medos caem por terra, a intimidação cai por terra. Você tem uma visão do propósito de Deus na sua vida. Qual que é o meu chamado? Cara, vai orar. Qual que é o meu ministério? Vai orar. Mas o que Deus tem pra mim? Vai orar. Mas qual é a profissão? Vai orar. As respostas, a gente pode dar muita devocional aqui, muita palavra, mas a resposta de Deus para cada um é através do relacionamento, da oração. Eu me relaciono com Deus muito melhor sozinho na minha casa quando não tem ninguém do que na igreja. É até engraçado isso. Na igreja eu sou um cara muito centrado, quem me vê eu tá sempre sereno, centrado. Mas na minha casa, quando eu tô sozinho, eu sinto essa liberdade de adorar a Deus e buscá-lo ainda mais. Como são os processos de vocês, assim, de relacionamento com Deus? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu amo ir pro monte. É legal saber um pouquinho de cada um, é verdade. Eu amo ir pro monte. Eu sou o cara da casa. É onde eu posso gritar, posso falar, Deus, eu te amo, posso, sabe, me relacionar com Deus ali. E eu vou pra um canto que não tem ninguém. Pego o canto, vou para um canto do mato onde não tem ninguém. O inexplorado ele tá lá. E aí eu vou me relacionar com Deus. Ali onde Ele revela o que Ele tem para mim. É ali onde eu falo, eu choro diante dele. Que às vezes eu tô chorando no meu quarto e as pessoas abrem o quarto e Cristo, tá tudo bem? Não, mas aí eu ali posso gritar, posso falar com Deus. O monte não é lugar santo, é só o meu lugar onde não tem ninguém. E ali eu oro porque não tem ninguém, eu consigo me relacionar melhor com Ele. Eu gosto mais e eu tenho histórias no monte, né? Que legal, cara. Ele já obrigou a gente a ir lá algumas vezes. Levei eles no cantinho que eu achei que eu aprendi de Cantinho do Céu. Lembra? Matheus caiu. O vídeo do Matheus caiu. E a gente foi 6 horas da manhã, 7 horas da manhã pro monte. Eu levei eles pro monte, mostrei onde eu oro. Isso é muito legal. E
eu gosto de estar ali. E tem uma outra coisa também. Quando Deus ele revela alguma coisa na sua escritura, na sua palavra, claro que é pra mim, mas aí eu me imagino pregando, eu prego pras árvores. Meus primeiros espectadores são as árvores. Eu abro a palavra lá no monte, falo, Pai do Senhor, amém. Isso é muito bom. Graça e paz a todos. Aí eu vou orando, e aí eu leio a Bíblia, e aí eu vou pregando, imaginando que... Isso é muito bom. Aqui é o lugar que eu oro. Cara, aqui é muito legal, também imagino aqui. Também oraria aqui. Muito bom. Esse aqui é o lugar, eu sempre venho pra cá quando eu preciso pensar sobre alguma coisa. Aí eu falo, ai Deus, pensa nisso aqui comigo, que tá difícil. É aqui que eu oro, aqui é o meu monte. E uma das coisas que eu acho muito importante de se dizer, que eu tenho aprendido todos os dias, cada vez mais, é que realmente existe um lugar onde eu não preciso ter medo. Amém. E muitas vezes a gente não entende o quanto isso é profundo. Porque a gente tem medo de dizer a coisa errada, às vezes a gente tem medo até de que a gente diga as coisas certas e que as coisas deem certo. Às vezes a gente tem medo de falar uma besteira para Deus, mas existe um lugar em Deus, que essas coisas não importam. E assim, como a gente já comentou, Ele é nosso Pai, então Ele sabe exatamente o que a gente precisa e Ele sabe exatamente mostrar pra gente o que a gente precisa. Então, se a gente não souber, Ele vai nos mostrar, mas isso através do relacionamento. E quando Moisés não quis ir, sem que a presença de Deus fosse, foi porque ele encontrou esse lugar onde não existia mais medo. Medo que ele sentiu lá no início do ministério dele, vamos chamar assim, né? Que ele sentiu lá no início do ministério dele, onde ele tinha medo, onde ele não sabia se ele seria capaz de concluir o que Deus tinha para ele realmente, mas tudo isso foi muito menor perto da presença do Senhor e ele não abriu mão disso até o final. Então, quando a gente vive, a gente gera esse relacionamento e desenvolve esse relacionamento, a gente entende o que realmente é importante. E a única coisa importante sempre vai ser a presença dele. Uau. Caramba, isso tocou no meu coração, cara. Amém. Amém. Amigos, esse é o ensinamento e o devocional que a gente quer passar para vocês sobre a importância de se relacionar com Deus, que é muito maior do que qualquer barreira, qualquer medo, qualquer manifestação, mas ele é diário, constante. Deus tem interesse, ele é o primeiro a ter interesse em se relacionar com a gente. É tudo sobre ele. Yes. É isso aí. Fechou? Tamo junto? É isso aí. Galera, eu quero primeiro agradecer, Nathalie, obrigado por participar com a gente. Fechou? Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz, gente, pelo convite, me senti muito crente. A gente aprende demais contigo, valeu. Cris, tamo junto, meu amigo. É nóis. Galera, deixa o like aí, não esqueça, se inscreve no canal, compartilha com a sua galera, com o seu amigo, qualquer pessoa, manda no grupo da sua juventude, da sua faculdade, da sua família, enfim. Tamo junto, muito obrigado. Todo mundo. Falou, galera. É nóis. Show.